Na aula de hoje você vai aprender sobre a dominância completa. O que é isso? Então, a dominância completa é quando a gente está trabalhando, a união dos gametas para a formação de um indivíduo. E no caso, este indivíduo vai ter os seus alelos dominantes. Bom, se você não lembra o que é um alelo, o que é um recessivo, o que é um dominante e do que a gente está falando, que é a genética, tem muitas aulas aqui sobre este assunto, então vai lá dar uma olhadinha, veja e compreenda quais são essas características que a gente vai trabalhar nessa aula, para depois você conseguir compreender aqui. Uma coisa importante também, antes da gente continuar, é que essa é uma das formas de dominância. A gente tem 3. Então, a gente tem a dominância completa, que é o que você vai aprender hoje, a incompleta e a codominância. Então, hoje a gente vai trabalhar só a dominância completa, que digamos que é a mais tranquila delas. Seguinte, a dominância completa, então, ela vai ter um alelo que ou ele vai estar, expresso apenas ele, o tipo dele, que seria o dominante, ou o alelo dele vai suprimir outro alelo. O que isso quer dizer? Eu vou ter 2 alelos diferentes, porém, um deles acaba sendo meio que mais forte, entre aspas, do que o outro. E acaba aparecendo na pessoa e o outro alelo acaba ficando ali suprimido, quietinho ali guardado no gene. Isso não quer dizer que essa informação não possa vir a passar à frente. Ela pode vir a passar à frente. Porém, naquele indivíduo especificamente, aquele alelo que é suprimido, que a gente chama de recessivo, ele fica guardadinho lá no gene e ele não é expressado. A gente não vê isso, nas características da pessoa. Então, vamos entender como que isso funciona. A prof fez um esqueminha meio que para você conseguir compreender como que isso vai chegar, na dominância completa. Aqui, a prof fez a formação dos gametas. Então, nós temos aqui uma célula primordial, que é aquela célula que vai dar origem às células dos gametas, aqui para a mulher, gerando o óvulo, e aqui para o homem, gerando o espermatozoide. O que a gente tem que lembrar? Que a cada uma, a gente, teoricamente, geraria 4 novas células. Porém, aqui no caso do óvulo, a gente só gera uma. As outras 3, elas são suprimidas, são utilizadas para outra função. Aqui a gente vai gerar apenas um óvulo. E no caso do espermatozoide, a gente vai gerar 4 espermatozoides. Então, de uma célula, nós geramos 4. Porém, essa célula primordial, ela tinha suas características. Aqui a prof utilizou um exemplo para você entender. Aqui eu tenho azão-azinho para ambas as células. Isso quer dizer que eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo. Aqui também, um alelo dominante e um alelo recessivo. O que isso quer dizer? Que os dois vão ter os 2 tipos de alelo. Então, eu tenho aquele que é dominante, que sobressai e que é expressado no indivíduo, e eu tenho aquele que é recessivo, que é guardado lá, que fica armazenado no gene sem que seja expressado. Na hora de eu formar os gametas, no caso do óvulo, ou vai ser um ou vai ser o outro. Por quê? O que a gente tem que lembrar? Que esse cromossomozinho aqui, ele vai ser dividido. Então, eu vou ter um alelo indo para um lado e um alelo indo para o outro. Consequentemente, eu vou ter um tipo, que pode ser, por exemplo, o dominante vindo para cá e o recessivo vindo para cá. Isso, na hora de eu formar as células, vou ter um tipo em cada uma das células. No caso do óvulo, como ele é apenas um tipo, a gente só tem uma célula, ou vai ser um ou vai ser o outro. No caso do espermatozoide, eu vou ter 2 tipos do azão, neste exemplo, e 2 tipos do azinho, porque eu tinha, aqui os cromossomos, eles se duplicam e viram, 2 para formar 4 células aqui, gerando 4 espermatozoides, e daí 2 dominantes e 2 recessivos. Beleza. Aí, esses gametas vão se unir. Na hora dessa união, o que vai acontecer? Eu vou puxar um alelo daqui e um alelo daqui. Se eu pegar esse espermatozoide, eu vou ter azão com um azão daqui do óvulo, por exemplo. Aqui a mesma coisa. E aqui eu vou ter o azinho, por exemplo, com um azão daqui, ou um azinho, e lá a mesma coisa. Então, vai depender de qual gameta vai se unir com o outro. Aí, quando gerar, os novos indivíduos, o que a gente chama de dominância completa? É quando a gente vai ter esse novo indivíduo aqui tendo seu cromossomo com alelos ou
homozigotos. O que é um homozigoto? É quando os dois alelos são iguais, os dois são azão neste caso. Então, aqui eu tenho um homozigoto dominante. Então, neste caso, eu tenho uma dominância completa. Todas as características aqui vão ser dominantes, não tenho nada guardado recessivo nem no gen, nem sendo expresso. Porém, eu posso ter aqui uma heterozigose, que é o quê? Quando eu tenho os dois alelos diferentes. Eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo. Mas lembra que a dominância completa o alelo suprimia o outro? Pois então, o alelo dominante aqui, ele está suprimindo o recessivo. O que isso quer dizer? Que essa característica aqui dominante, ela se sobressai e vai ser expressa, ou seja, a gente vai ver isso na pessoa. Mas aquela outra característica recessiva fica guardadinha lá no gen. Tem a possibilidade de ter azinho ser totalmente recessivo? Isso aqui a gente chama de homozigose também, porque eu tenho dois, porém uma homozigose recessiva. Neste caso de dominância completa, a gente não tem essa possibilidade porque a gente está falando exatamente da dominância. Aqui eu não tenho nenhum alelo dominante. Sendo assim, eu não tenho isso sendo expresso. Eu vou ter apenas essas duas formas, ou azão-azão ou azão-azinho. Então, essa possibilidade que a prof colocou aqui, né, dos pais serem heterozigotos, em um caso em que juntasse um azinho daqui e um azinho daqui, não poderia existir, né? Então, os pais não poderiam ser heterozigotos. Então, quando a gente fala de dominância completa, a gente não tem esse caso aparecendo de homozigose recessiva. Esses exemplos aqui que a prof usou, vamos botar uma coisa mais prática para você compreender? Vamos supor que aqui a gente esteja falando da cor do cabelo. Então, nós estamos falando de cabelos pretos e nós estamos falando de cabelos loiros. Então, o que a gente vai considerar aqui? Que o azão, que é o dominante, ele será o cabelo preto. E o azinho, que é o recessivo, será o cabelo loiro. O que isso quer dizer? Que quando eu juntar o espermatozoide com o óvulo, todo mundo que tiver azão, que são os dois alelos dominantes, vai ter cabelo preto. Quando eu juntar azão-azinho, eu tenho um alelo para o cabelo preto e um alelo para o cabelo loiro. Porém, o preto, ele se sobressai sobre o loiro, lembra? Então, o que a gente vai ver na pessoa é o cabelo preto e não o cabelo loiro. Isso não quer dizer que, futuramente, esta pessoa não possa ter um filho com cabelo loiro. Porque eu guardei essa informação, ó, lá dentro do meu gen. E, no caso da dominância completa, eu não teria a possibilidade de ter uma pessoa totalmente loira, né, com os dois alelos para o gen loiro, porque eu não vou ter, né, nenhum caso aqui de homozigose recessiva. Então, a dominância completa nada mais é do que a gente ter os indivíduos com, no mínimo, um alelo dominante. Mas aí, né, a gente pode, obviamente, ter os dois alelos dominantes também e ter ser uma homozigose. Então, para saber mais sobre esse assunto de dominância e recessividade, e também para saber mais sobre os outros tipos de dominância, dá uma olhadinha nas outras aulas, vai lá no blog conhecer mais e a gente se encontra numa próxima aula. Um grande beijo, tchau!